Meus pais disseram: você não contribui financeiramente como sua irmã. Esta casa agora é dela. Eu apenas respondi: obrigado pela clareza. No mesmo dia, cancelei o débito automático que, discretamente, pagava as mensalidades do condomínio desde 2020. 2 dias depois, recebi um e-mail do advogado deles. Um processo de penhora havia sido aberto contra a propriedade. Eles estavam prestes a perder o acesso. Nunca respondi. A data do bloqueio já estava marcada. Eles prometeram a casa à minha irmã. Sem entrada, sem contrato assinado. Só palavras. Ela disse que talvez pudesse dar mais do que eu estava oferecendo, e isso bastou. Depois de anos ajudando financeiramente, resolvendo os problemas deles e mantendo tudo de pé, fui descartado como se nunca tivesse feito parte de nada. Descobri tudo por uma foto nas redes sociais. Melissa, de pé na varanda com uma garrafa de champanhe. O marido segurando um molho de chaves como se tivesse conquistado algo. Aquela varanda era minha. Deveríamos ter assinado naquela semana. Meus filhos passaram o verão lá. Já tínhamos avisado que iríamos nos mudar. Meu filho mais novo já tinha escolhido seu quarto. No começo achei que fosse uma piada. Algum mal-entendido bobo. Liguei para minha mãe, caixa postal. Liguei para meu pai, nada. Mandei mensagem para os dois, silêncio. 2 dias ignorado, como se eu não existisse. No terceiro dia, meu pai atendeu. A voz cansada, mas sem sinal de arrependimento. Disse apenas que as coisas tinham mudado. Melissa ofereceu mais. Eles não queriam complicar. Foi uma decisão rápida, como se não estivéssemos discutindo a venda há meses. Como se eu não tivesse enviado documentos, extratos bancários, um cronograma completo. Como se eu não tivesse pago o advogado para preparar a papelada. Perguntei como aquilo fazia sentido. Melissa nem emprego fixo tinha. O marido dela havia sido demitido de novo. Ela já tinha dado calote em vários empréstimos. Meu pai apenas disse que ela daria um jeito. Lembrei a ele de tudo. Das vezes em que paguei a hipoteca, do dinheiro que dei para consertar o telhado, dos natais em que banquei todos os presentes porque eles não tinham condições. O hospital, mercado, o carro quebrado. Tudo. Ele disse que não era sobre dinheiro. Que fizeram o que acharam certo. Que Melissa precisava mais. E então ele disse a frase que me paralisou: também somos pais dela. Fiquei ali. Pela primeira vez, não discuti. Não gritei. Não tentei consertar nada. Só ouvi. Ouvi enquanto tentavam justificar uma traição da qual nem se deram ao trabalho de me informar. E, enquanto falavam, tudo ficou claro. Isso não era novo. Era o que eles sempre foram. Melissa erra, eles protegem. Eu apareço, eles contam com isso. Ela mente, eles defendem. Eu sacrifico, eles esquecem. Eles achavam que eu não faria nada. Que eu aceitaria. Que manteria a paz. Que seguiria em frente. Porque sempre foi assim. Mas dessa vez, eles foram longe demais. Eles cruzaram o limite final. Não senti raiva. Nem tristeza. Só um vazio. E eles não faziam ideia do que isso significava. No começo, tentei me convencer a deixar pra lá. A gente encontraria outra casa. Madeira e drywall, minha esposa dizia, tentando convencer a si mesma também. Mas não era só a casa. Era o jeito deles. Silencioso, sem aviso, como se eu fosse um estranho. E então, pioraram tudo. Meus filhos ainda estavam hospedados com eles para passar o verão. Era o plano, antes de tudo explodir. Era para ser só um período de algumas semanas. As crianças iam nadar, ajudar no jardim e passar um tempo com os avós. Um jeito de fortalecer os laços. Mas as coisas desandaram. Liguei para meus pais para avisar que iríamos buscá-los mais cedo. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Nada. Depois, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que interromper a visita seria muito perturbador, que as crianças já estavam adaptadas e não precisavam de mais confusão.
Ela agiu como se estivessem nos fazendo um favor por manter as crianças lá por mais tempo. Liguei outra vez. Dessa vez, meu pai atendeu. Disse que não achava uma boa ideia trazê-los de volta antes do combinado. Falou que eu estava sendo emotivo e que as crianças precisavam de um ambiente tranquilo. Fui direto: se eles não deixassem que eu fosse buscar meus filhos, eu iria com a polícia. Ele tentou amenizar, disse para eu não exagerar, mas eu já tinha passado da fase de bancar o bonzinho. No dia seguinte, minha esposa e eu fomos até lá. Nem saímos do carro. Liguei direto para o gabinete do xerife e expliquei a situação, que meus pais estavam se recusando a devolver nossos filhos. 20 minutos depois, um policial apareceu. Vi ele caminhando até a porta e conversando com meu pai. Houve alguma discussão, mas não durou muito. Poucos minutos depois, as crianças saíram com suas coisas. Sem abraço da avó, sem despedida. Meu pai ficou parado atrás da porta de tela, de braços cruzados, sem dizer uma palavra. A viagem de volta foi em silêncio. Minha filha segurava a mochila como se fosse um escudo. Meu filho perguntou se a gente estava encrencado. Eu disse que não, que agora estava tudo bem. Mas por dentro, eu sabia que aquilo tinha deixado uma marca. Eles transformaram algo simples numa situação de refém. Achei que aquilo seria o fim, que talvez servisse de alerta e os fizesse perceber até onde tinham ido. Mas uma semana depois, recebi um envelope de um escritório de advocacia, o nome do meu pai estava no remetente. Dentro, uma carta ameaçando me processar. Não era uma piada, era uma notificação legal real. Alegavam que eu devia dinheiro a eles, que tinham me dado apoio financeiro contínuo e agora queriam reembolso. Pura bobagem. Tudo que recebi deles foi devolvido ou nem chegava perto de compensar tudo que fiz por eles ao longo dos anos. Nem perdi tempo respondendo. Entreguei ao meu advogado, que leu e disse que aquilo era lixo jurídico. Falou que, se eles quisessem passar vergonha no tribunal, ele ficaria feliz em pegar o dinheiro deles. Enviamos uma negativa formal. Nunca mais ouvimos falar do advogado deles. Mas o que mais me doeu não foi a tentativa de processo. Foi o que começaram a dizer para os meus filhos. Minha filha me contou que a avó disse que os tiramos de casa porque eu estava sendo maldoso. Que eu não me importava com a família. Meu filho perguntou se eu ia ficar bravo com o vovô para sempre. Estavam distorcendo tudo, envenenando meus filhos só para manter o controle da narrativa. Meus pais disseram: você não contribui financeiramente como sua irmã. Esta casa agora é dela. Eu apenas respondi: obrigado pela clareza. No mesmo dia, cancelei o débito automático que, discretamente, pagava as mensalidades do condomínio desde 2020. 2 dias depois, recebi um e-mail do advogado deles. Um processo de penhora havia sido aberto contra a propriedade. Eles estavam prestes a perder o acesso. Nunca respondi. A data do bloqueio já estava marcada. Eles prometeram a casa à minha irmã. Sem entrada, sem contrato assinado. Só palavras. Ela disse que talvez pudesse dar mais do que eu estava oferecendo, e isso bastou. Depois de anos ajudando financeiramente, resolvendo os problemas deles e mantendo tudo de pé, fui descartado como se nunca tivesse feito parte de nada. Descobri tudo por uma foto nas redes sociais. Melissa, de pé na varanda com uma garrafa de champanhe. O marido segurando um molho de chaves como se tivesse conquistado algo. Aquela varanda era minha. Deveríamos ter assinado naquela semana. Meus filhos passaram o verão lá. Já tínhamos avisado que iríamos nos mudar. Meu filho mais novo já tinha escolhido seu quarto. No começo achei que fosse uma piada. Algum mal-entendido bobo. Liguei para minha mãe, caixa postal. Liguei para meu pai, nada. Mandei mensagem para os dois, silêncio. 2 dias ignorado, como se eu não existisse. No terceiro dia, meu pai atendeu. A voz cansada, mas sem sinal de arrependimento. Disse apenas que as coisas tinham mudado. Melissa ofereceu mais. Eles não queriam complicar. Foi uma decisão rápida, como se não estivéssemos discutindo a venda há meses. Como se eu não tivesse enviado documentos, extratos bancários, um cronograma completo. Como se eu não tivesse pago o advogado para preparar a papelada.
Perguntei como aquilo fazia sentido. Melissa nem emprego fixo tinha. O marido dela havia sido demitido de novo. Ela já tinha dado calote em vários empréstimos. Meu pai apenas disse que ela daria um jeito. Lembrei a ele de tudo. Das vezes em que paguei a hipoteca, do dinheiro que dei para consertar o telhado, dos natais em que banquei todos os presentes porque eles não tinham condições. O hospital, mercado, o carro quebrado. Tudo. Ele disse que não era sobre dinheiro. Que fizeram o que acharam certo. Que Melissa precisava mais. E então ele disse a frase que me paralisou: também somos pais dela. Fiquei ali. Pela primeira vez, não discuti. Não gritei. Não tentei consertar nada. Só ouvi. Ouvi enquanto tentavam justificar uma traição da qual nem se deram ao trabalho de me informar. E, enquanto falavam, tudo ficou claro. Isso não era novo. Era o que eles sempre foram. Melissa erra, eles protegem. Eu apareço, eles contam com isso. Ela mente, eles defendem. Eu sacrifico, eles esquecem. Eles achavam que eu não faria nada. Que eu aceitaria. Que manteria a paz. Que seguiria em frente. Porque sempre foi assim. Mas dessa vez, eles foram longe demais. Eles cruzaram o limite final. Não senti raiva. Nem tristeza. Só um vazio. E eles não faziam ideia do que isso significava. No começo, tentei me convencer a deixar pra lá. A gente encontraria outra casa. Madeira e drywall, minha esposa dizia, tentando convencer a si mesma também. Mas não era só a casa. Era o jeito deles. Silencioso, sem aviso, como se eu fosse um estranho. E então, pioraram tudo. Meus filhos ainda estavam hospedados com eles para passar o verão. Era o plano, antes de tudo explodir. Era para ser só um período de algumas semanas. As crianças iam nadar, ajudar no jardim e passar um tempo com os avós. Um jeito de fortalecer os laços. Mas as coisas desandaram. Liguei para meus pais para avisar que iríamos buscá-los mais cedo. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Nada. Depois, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que interromper a visita seria muito perturbador, que as crianças já estavam adaptadas e não precisavam de mais confusão. Ela agiu como se estivessem nos fazendo um favor por manter as crianças lá por mais tempo. Liguei outra vez. Dessa vez, meu pai atendeu. Disse que não achava uma boa ideia trazê-los de volta antes do combinado. Falou que eu estava sendo emotivo e que as crianças precisavam de um ambiente tranquilo. Fui direto: se eles não deixassem que eu fosse buscar meus filhos, eu iria com a polícia. Ele tentou amenizar, disse para eu não exagerar, mas eu já tinha passado da fase de bancar o bonzinho. No dia seguinte, minha esposa e eu fomos até lá. Nem saímos do carro. Liguei direto para o gabinete do xerife e expliquei a situação, que meus pais estavam se recusando a devolver nossos filhos. 20 minutos depois, um policial apareceu. Vi ele caminhando até a porta e conversando com meu pai. Houve alguma discussão, mas não durou muito. Poucos minutos depois, as crianças saíram com suas coisas. Sem abraço da avó, sem despedida. Meu pai ficou parado atrás da porta de tela, de braços cruzados, sem dizer uma palavra. A viagem de volta foi em silêncio. Minha filha segurava a mochila como se fosse um escudo. Meu filho perguntou se a gente estava encrencado. Eu disse que não, que agora estava tudo bem. Mas por dentro, eu sabia que aquilo tinha deixado uma marca. Eles transformaram algo simples numa situação de refém. Achei que aquilo seria o fim, que talvez servisse de alerta e os fizesse perceber até onde tinham ido. Mas uma semana depois, recebi um envelope de um escritório de advocacia, o nome do meu pai estava no remetente. Dentro, uma carta ameaçando me processar. Não era uma piada, era uma notificação legal real. Alegavam que eu devia dinheiro a eles, que tinham me dado apoio financeiro contínuo e agora queriam reembolso. Pura bobagem. Tudo que recebi deles foi devolvido ou nem chegava perto de compensar tudo que fiz por eles ao longo dos anos. Nem perdi tempo respondendo. Entreguei ao meu advogado, que leu e disse que aquilo era lixo jurídico.
Falou que, se eles quisessem passar vergonha no tribunal, ele ficaria feliz em pegar o dinheiro deles. Enviamos uma negativa formal. Nunca mais ouvimos falar do advogado deles. Mas o que mais me doeu não foi a tentativa de processo. Foi o que começaram a dizer para os meus filhos. Minha filha me contou que a avó disse que os tiramos de casa porque eu estava sendo maldoso. Que eu não me importava com a família. Meu filho perguntou se eu ia ficar bravo com o vovô para sempre. Estavam distorcendo tudo, envenenando meus filhos só para manter o controle da narrativa. Minha esposa tem um coração mole. Às vezes mole demais. Mas dessa vez, até ela enxergou a manipulação. No mesmo dia, bloqueou o número da minha mãe. E então começaram os rumores. Nosso antigo bairro ainda tinha um grupo no Facebook. E, aparentemente, minha mãe começou a insinuar para quem quisesse ouvir que eu tinha tirado a casa da Melissa e forçado ela a sair. Vi a postagem porque um ex-vizinho me mandou uma mensagem direta com uma captura de tela. Disse que não acreditava naquilo, mas achou que eu devia saber. Eu nem senti raiva. Depois de tudo, só consegui rir. Essa era a estratégia deles. Mentir para a cidade inteira, me pintar como vilão, enquanto assistiam um incêndio que eles mesmos começaram a consumir o que ainda restava. Queriam piedade. Queriam que alguém aparecesse para salvá-los. Mas eu já tinha encerrado meu papel nessa peça. Eles abriram mão disso no momento em que decidiram que uma promessa valia mais que uma vida inteira. Agora que vissem, então, quanto valem essas promessas quando o banco é o dono do seu quintal? Achei que finalmente tinham ficado sem cartas para jogar. A casa estava praticamente condenada. Tinham queimado todas as pontes, e ninguém mais na cidade estava acreditando em nada do que diziam. Jacob não é mais aquele que engole tudo calado. Então, algo chegou pelo correio e fez meu estômago virar. Uma carta dos Serviços de Proteção à Criança. No começo, pensei que fosse um erro. Endereço errado. Confusão nos registros. Mas abri. Era uma denúncia anônima contra mim e minha esposa. Alegavam que estávamos negligenciando emocionalmente nossos filhos. Diziam que os isolávamos da família extensa, que os privávamos de estabilidade emocional e social, e que o ambiente em casa era hostil. As palavras na página me fizeram sentir como se o chão tivesse sumido. Parecia que alguém tinha estudado nossa vida, distorcido cada fato, e escrito com precisão suficiente para soar crível. O CPS precisava investigar. Um assistente social já estava com visita marcada para a semana seguinte. Minha esposa ficou arrasada. Eu fiquei furioso. Isso já não era mais uma birra familiar. Isso era guerra. E eu sabia exatamente quem estava por trás. Ninguém mais tinha um motivo, nem a ousadia. Meus pais e Melissa não suportavam mais estar do lado de fora. Então estavam tentando nos destruir por dentro. Passei os 3 dias seguintes reunindo tudo. Imprimi mensagens, e-mails, cartas dos advogados, capturas de tela do grupo do Facebook, inclusive aquelas onde minha mãe contava a sua versão. Quando o assistente social chegou, eu estava pronto. Ela foi educada, profissional e, para ser justa, percebeu de cara que algo não batia. Conversou com as crianças sozinha por alguns minutos, perguntou sobre a escola, os amigos, como se sentiam em casa. Depois sentou com a gente e disse que, embora não tivesse visto nada preocupante, o caso ainda precisaria ser registrado. Ela foi embora dizendo que encerraria o processo rapidamente, mas o estrago já estava feito. Minha filha ficou confusa, assustada. Meu filho começou a perguntar se ele seria levado embora. Tente explicar a uma criança que os avós dele tentaram usar o Estado como uma arma contra a própria família. É indescritível. Poucos dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Melissa e Greg tinham voltado a morar com meus pais depois de serem expulsos do motel. Nenhuma surpresa aí. O que me pegou desprevenido foi o que veio depois. Melissa estava grávida. Aquilo bateu como um soco. Não porque eu me importasse com o fato dela ter um filho, eu não me importava. Mas porque, de repente, o jogo ficou claro. Meus pais mudaram de postura da noite para o dia. As mesmas pessoas que tinham feito Melissa assinar um acordo escrito para sair da casa em 30 dias agora celebravam a gravidez como um milagre.
Postagens no Facebook, mensagens em grupo, tudo falando sobre como Deus dá novos começos, como a família supera tudo. Um antigo colega da escola que ainda morava por lá me mandou uma captura de tela. Era a foto do ultrassom, e minha mãe tinha comentado embaixo, me marcando. Mesmo que algumas pessoas tenham virado as costas para nós, esse bebê nos lembra o que o amor realmente significa. Eu não respondi. Não reagi. Mas, por dentro, algo ficou claro. Eles não estavam mais tentando apenas me fazer sentir culpa. Eles estavam reescrevendo a história, se fazendo de vítimas, de mártires, de pais incompreendidos que deram tudo e foram traídos. E agora havia um bebê envolvido. Uma nova chance. Um novo peão. Eu sabia exatamente o que viria a seguir. Iam desfilar aquela criança pela cidade como um curativo, esperando que todos esquecessem a bagunça que estava por baixo. Mas então veio a reviravolta que eu realmente não esperava. Meu pai me ligou de novo. Primeira vez em meses que eu deixei uma mensagem de voz passar. Ele disse que queria consertar as coisas. Que talvez todos tivéssemos dito coisas que não deveríamos. Que talvez aquele bebê tivesse vindo para dar um novo começo. Ele até se ofereceu para pagar nossa visita. Disse que queria que a gente visse o quartinho. O quartinho. Eles queriam que voltássemos para aquela casa, o que sobrou dela, e fingíssemos que nada aconteceu. Eu não apaguei a mensagem. Guardei. Uma parte de mim queria saber até onde eles iriam se eu dissesse não de novo. E eu sabia, lá no fundo, que estava prestes a descobrir. Não respondi. Não retornei a ligação. Não mandei mensagem. Deixei salvo no celular como um aviso. Minha esposa perguntou se eu ia bloquear eles de vez dessa vez. Eu disse, ainda não. Eu queria ver o que tentariam depois. Sabia que aquilo ainda não tinha acabado. 2 semanas depois, eles fizeram a jogada. Minha mãe mandou um envelope. Sem remetente, só nossos nomes escritos naquela caligrafia familiar. Dentro, uma carta escrita à mão, em papel vegetal, várias páginas. Começava com aquele calor falso, falava do bebê, de esperança, de perdão. Mas depois mudou o tom. Dizia que ela e meu pai tinham falado com um advogado de novo. Que estavam pensando em rever certas queixas do passado. Alegavam que ainda tinham base legal para reivindicar o dinheiro que investiram em mim. Chamaram isso de um caminho para a reconciliação. Era absurdo, claro. Mas a intenção era evidente. Estavam usando o bebê como isca. E quando isso não funcionou, voltaram às ameaças, como sempre fizeram. Na mesma semana, soube por alguém da cidade que a casa tinha sido oficialmente executada. O banco tomou. Melissa e Greg foram obrigados a sair de novo. Só que dessa vez, não havia motel, nem plano B, estavam dormindo no sofá de velhos conhecidos e de pessoas educadas demais para dizer não. Meus pais continuavam dizendo que não podiam acolher os dois por muito tempo, mesmo com um bebê a caminho. E então, num último ato de desespero, começaram a espalhar que eu tinha me oferecido para recebê-los e depois voltado atrás. A história mudou de novo. De repente, eu não era só o filho ingrato que foi embora. Eu era a razão pela qual Melissa estava sem teto. Eu era o egoísta que rejeitou o próprio sangue. Recebi mensagens de 2 velhos amigos da família perguntando por que eu não podia simplesmente ser uma pessoa melhor. Eles não sabiam da história. Não sabiam da manipulação, do relatório do CPS, do processo, do dano emocional. Só ouviram o que meus pais contaram, que eu tinha uma casa, um emprego, uma família, e mesmo assim me recusei a ajudar. No começo, me dava náusea pensar que eles conseguiam destruir tudo e ainda assim fazer as pessoas sentirem pena deles. Mas depois, algo mudou. Eu parei de me importar. Minha esposa e eu conversamos uma noite, depois que as crianças dormiram. Ela me perguntou se eu já tinha pensado em mudar de cidade. Eu disse, sim, talvez. Mas não para fugir. Só para fazer uma declaração. Um recomeço, longe de tudo. Ela sorriu e disse, então vamos. E nós fomos. Nos mudamos para o outro lado do país. Uma cidade pequena, ritmo mais lento, menos fantasmas. As crianças se adaptaram rápido.
Novos amigos, nova escola, um quintal com grama de verdade. Não deixei endereço de encaminhamento. Não postei nada nas redes sociais. Eu simplesmente desapareci. Meses se passaram. Às vezes, recebia uma mensagem de voz de um número desconhecido. Nunca atendia. Às vezes era a voz da minha mãe falando sobre o bebê. Uma vez, Melissa deixou uma mensagem perguntando se a gente podia deixar o passado para trás pelo bem da filha dela. Apaguei antes que ela terminasse a frase. Não sei onde eles estão agora. Talvez ainda estejam pulando de sofá em sofá. Talvez tentando colocar a culpa no parente mais próximo. Talvez agora tenham finalmente se voltado um contra o outro. Tudo que sei é que não penso mais neles. Eles construíram aquela casa com promessas. Depois queimaram tudo com mentiras. E quando a fumaça sumiu, acharam que eu estaria lá, esperando para ajudar. Eu não estava. Nunca mais estarei. A atualização. Eu achei que eles já não conseguiam mais me surpreender. Depois de toda a manipulação, as mentiras, o golpe com o CPS, o que mais poderia restar? Estávamos em estados diferentes, numa cidade nova onde ninguém sabia quem eram. Achei que a história tivesse terminado. Então, numa terça-feira comum, apareceu um envelope registrado na nossa porta. Era um convite, um chá de bebê para Melissa. Na casa dos meus pais. Não num salão alugado, nem no quintal de um amigo. Na casa deles. A mesma casa que, segundo eles, era pequena demais, quebrada demais, caótica demais para abrigar a Melissa por muito tempo. Agora estavam dando festas como se nada tivesse acontecido. O convite era impresso em papel cartão brilhante. Tinha até uma lista de presentes. Li 2 vezes, em silêncio. Minha esposa viu e deu uma risada, não alegre, mas curta, cansada. Depois rasgou o convite no meio e jogou no lixo. Eu não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Alguns dias se passaram. Então veio a ligação. Número desconhecido. Sem recado dessa vez. Tocou de novo algumas horas depois. Não atendi. Mas continuaram tentando pelos 2 dias seguintes. Até que deixei uma chamada cair na caixa postal. Era meu pai. A voz dele soava mais fraca, mais velha de algum jeito. Ele disse que algo tinha acontecido. Um acidente no chá de bebê. Talvez uma vela. Talvez uma faísca do forno. Eles não tinham certeza. O que sabiam era que a casa pegou fogo de novo. Dessa vez foi pior. As chamas começaram na sala de jantar, no meio da festa. Um monte de enfeites pegou fogo e, com todo mundo distraído, o fogo se espalhou rápido. Os bombeiros conseguiram conter as chamas, mas metade da casa se perdeu. A cozinha e 2 quartos foram destruídos. O resto, a fumaça destruiu. Ele disse que ninguém se feriu, que Melissa e o bebê estavam bem, mas que agora não tinham para onde ir. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse que precisavam de um lugar para ficar. Só por um tempo. Ele disse isso com a voz baixa, como se a forma de pedir pudesse mudar a resposta. Perguntei por que não ficaram com Melissa e Greg. Ele suspirou. Disse que a Melissa tinha ido para a casa de um dos primos do Greg, mas que eles não queriam drama, o bebê precisava de calma. Disse que ele e minha mãe estavam no motel de novo, mas que não tinham como ficar ali por muito mais tempo. Na verdade, ele disse, você tem espaço. Lembrei a ele que eles tiveram uma casa. 2 vezes. E queimaram ambas. Não só fisicamente, queimaram tudo emocionalmente e em termos de relacionamento também. Cada ponte comigo, eles destruíram. Ele começou a dizer outra coisa, mas desliguei. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Melissa. Uma foto dela segurando o bebê. Sem texto. Só a imagem. Eu não respondi. Mas a parte mais surreal veio 2 semanas depois. Um antigo vizinho da cidade me ligou. Disse que o banco tinha tomado o que restava da casa. Não só havia sido condenada, como também estava programada para demolição. O terreno seria limpo e vendido.
O nome da Melissa foi oficialmente retirado do título após um acordo judicial. Ela e Greg declararam falência. Mas então essa vizinha disse outra coisa. Algo que ficou na minha cabeça. Aparentemente, meus pais estavam dizendo para todo mundo que fui eu quem prometeu comprar a casa de volta. Que eu me ofereci para ajudar depois do incêndio. Que eles estavam só esperando a papelada ser processada. Eles não pararam de mentir. Nem agora. Preferem inventar uma versão imaginária de mim do que encarar o que realmente fizeram. É isso que eles são. É isso que sempre foram. Mas esse filho imaginário, aquele que volta, que perdoa, que salva o dia, ele não existe. E eles também não. Não mais nas nossas vidas.